Boa tarde, meninos do terceiro ano do Colégio Tera. Nós aqui estamos na nossa Matemática 2, eu, professora Kátia, e vou fazer um feedback daquelas questões que eu postei ontem no formulário para vocês responderem. Então, as questões, as dúvidas que apareceram foram em relação a círculo e circunferência e seus componentes. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, algumas fórmulas, para que a gente possa fazer algumas correções, tirar algumas dúvidas dessas questões então. Então, nós temos aqui uma circunferência, nós vamos começar com uma circunferência. O que é uma circunferência? Então, ela tem um centro e ela tem uma linha que dista um certo valor, um valor D, até essa linha, né, do centro a essa linha. E essa distância ela vai ser igual em qualquer posição. Qualquer posição eu vou ter essa distância de igual valor. Bom, sendo assim, aí nós temos uma circunferência com algumas partes principais. Então, quando eu falei que a distância do centro a qualquer ponto dessa linha, ela vai ser igual, e nós chamamos essa distância de raio. Então, a distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência, nós chamamos de raio. Aí, nós temos aqui também 2 vezes o raio, que é o diâmetro. O diâmetro, então, ela vai passar pelo centro da circunferência. E nós temos aqui uma corda. Uma corda é um segmento de reta que vai de um ponto a outro da circunferência e é chamado, então, de corda. Então, eu posso falar que um diâmetro é uma corda? Posso. Toda corda é o diâmetro? Não, porque o diâmetro ele tem que passar pelo centro e a corda nem sempre ela vai passar. Outro fator interessante em relação à circunferência é que o comprimento da circunferência, toda essa linha que nós temos, essa linha, então, o comprimento da circunferência, ela corresponde a 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que se no exercício ele pedir para substituir o valor de π, adote π 3,14, 3,13, nós faremos essa substituição. E depois eu coloquei setor, circular e segmento, mas ainda vamos falar um pouquinho do círculo, antes de passarmos para o setor. O círculo, então, é essa região que além do centro, além da linha, eu tenho esse espaço entre centro e linha. Então, toda essa região é chamada de círculo. O círculo, então, eu posso calcular toda essa área. E a área, então, corresponde a π vezes o raio ao quadrado. Bom, daí nós teremos o setor circular. O que é o setor circular? É a região do círculo C limitada pelo arco da circunferência definido por A e B. Então, eu tenho um centro aqui. E esse setor circular, ele vai ser definido, então, pelos raios AO e OB e por essa região de AB. Então, esse aqui eu tenho um setor circular, este outro aqui também é um setor circular. Então, nós temos 2 setores circulares, o setor menor e o setor circular maior. E a gente sempre fala, quando vai resolver um exercício, na maioria das vezes, quando ele fala de setor circular, ele fala dos arcos menores. Bom, então, quando a gente quer calcular a área de um setor circular, né? O setor circular, então, ele corresponde a toda essa área pintada aqui, dessa parte do círculo, então eu quero somente essa parte. E dessa parte a gente pode destacar algumas características. Eu tenho aqui, desfocou um pouquinho, opa, eu tenho o raio e eu tenho o ângulo alfa. Bom, então eu posso descobrir qual é essa área do setor. Essa área do setor circular, ela é dada por a área do setor é igual ao ângulo vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Por quê? De onde é que veio isso? Então, nós temos uma regra de 3. 2πr, ou 2πr radianos, ele corresponde a quê? πr ao quadrado. Quer dizer, uma volta completa, 2πr, né?
ele vai corresponder a πr ao quadrado. Alfa radianos, sei lá, 60 graus, eu vou transformar em radianos, π sobre 3, ele vai corresponder a qual parte do setor? Então, nós fazendo aí essa regrinha de 3, nós vamos descobrir que essa área do setor é igual a alfa vezes o raio ao quadrado sobre 2. Então, pode ser uma regra de 3. Ou eu tenho a área do setor circular em graus. Quando eu tenho graus, a mesma regra de 3, só que aqui trabalhando em graus. 360 graus corresponde a πr ao quadrado, que é a área do círculo total. Agora, se eu tenho uma parte, 60 graus, 30 graus, 90 graus, 120 graus, ela vai corresponder a qual área do setor? Multiplicando cruzado, descubra a formulazinha, a área do setor é πr ao quadrado vezes alfa, o ângulo em graus, dividido por 360. Então, na fórmula anterior, quando eu tinha em radianos, agora quando eu tenho em graus. Outra formulazinha bastante importante para a gente, área de um setor circular de raio R e comprimento do arco L. Então, eu tenho o seguinte, 2πr, que é o comprimento todo da circunferência, ele corresponde a πr ao quadrado, a área interna total do círculo. O comprimento L do arco, aquele comprimento do arco, né, já que eu estou falando da área aqui, agora eu estou falando do comprimento L, corresponde à área do setor. Multiplicando cruzado, então tem origem a esta fórmula. A área do setor é igual a L vezes o raio dividido por 2. Então, aí nós podemos calcular a área do setor de 3 formas diferentes. Agora, dando continuidade ao nosso feedback da aula anterior, nós temos o segmento circular. Esse segmento circular, ele é, quando eu tenho um círculo, então, uma área circular, eu vou traçar uma corda e a região do círculo limitada por essa corda é chamada, então, de segmento circular. Eu tenho o segmento circular menor e o segmento circular maior, de forma que o total é a soma dos dois, como se fosse a tampa da laranja e o restante da laranja, né? Bom, então aí nós temos algumas partes interessantes quando nós falamos de segmento circular. Eu tenho o raio, eu tenho o ângulo alfa e aqui nós temos esse segmento AB, que ele é correspondente a uma corda. Para fazer o cálculo dessa área de um segmento circular, eu vou ter a seguinte fórmula. A área, então, vai ser igual a R ao quadrado sobre 2, que multiplica o ângulo alfa menos o seno do ângulo alfa. Então, aí nós temos esta área do segmento circular. E o que é uma corda? Então, nós colocamos aqui algumas peças, né? Coroa. Nós colocamos algumas peças para tentar entender o que seria essa coroa circular. Bom, esta coroa circular é a região limitada por 2 círculos concêntricos. Então, nós temos 2 círculos, esse aqui branquinho e o outro laranja. E a gente pode perceber, só que eles são concêntricos, eles possuem o mesmo centro. O raio branco, ou a figura branca, ela tem um raio menor, Rzinho. E a figura maior, ela tem o R chamado R maiúsculo. Então, essa parte da figura colorida é denominada coroa circular, que a área da coroa circular é obtida fazendo a diferença entre as áreas do maior e do menor círculo. Então, eu já tenho uma fórmula específica, né? A diferença entre os dois. Então, eu tenho aqui πr ao quadrado, esse R maiúsculo significa que é a circunferência maior, menos πr ao quadrado, esse R minúsculo, que é da circunferência interna. Então, vamos fazer um exercício aqui. Exemplo 1, calcule a área da coroa circular, sabendo que o raio maior é 7 e o raio menor é 3. Então, aqui, os dados, olha, o raio maior é 7, o raio menor é 3, e daí nós vamos substituir na fórmula. Aqui nós temos 7 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, a área corresponde a π, o R maiúsculo ao quadrado, menos
o R minúsculo ao quadrado. Aqui veja só que o π está um termo comum em evidência. Então, 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado, 9, 49 menos 9, 40 vezes π, 40π, como é uma área, centímetros quadrados. E agora, nós vamos para alguns exercícios para vocês fixarem esse conteúdo. Bom trabalho!